Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da mini saga Circuitos na Prática. Hoje nós vamos conhecer a Protoboard, que é uma das ferramentas mais importantes para prototipagem e montagem de circuitos. A palavra Protoboard vem do inglês protoboard, que é a junção de prototype, protótipo, e board, que é a placa. E aí, juntando os termos, é uma placa para protótipos de circuitos. Alguns outros nomes que você pode escutar por aí são placa de ensaio, que também é bem comum, matriz de contato, que é um pouco menos, e placa de prototipagem. E no inglês também é usado o termo breadboard, que significa tábua de pão. Isso porque nos primórdios da prototipagem de circuitos eram comumente utilizadas tábuas, pregos e parafusos para a montagem de circuitos. Hoje em dia, as protoboards são bem mais sofisticadas e baratas, sendo feitas de plástico e metal, que nem essa aqui. Elas têm vários furos, e por baixo existem contatos metálicos entre eles, de modo que os furos são conectados em linhas. Assim, quando nós colocamos dois componentes na mesma linha, é criada a conexão entre eles por dentro da protoboard. Em geral, existem dois tipos de linhas: os barramentos, que normalmente estão na parte de cima e de baixo, onde geralmente é conectada a alimentação, e os terminais, que estão mais no meio, onde colocamos os componentes. Uma coisa que é possível notar é essa divisão bem no meio da placa aqui. Ela serve para que possamos colocar componentes DIP, que são Dual Inline Package. Eu vou colocar uma aqui para vocês verem. Então, um componente DIP, Dual Inline Package, normalmente tem essa forma aqui. Então ele tem essas perninhas que a gente coloca dentro da breadboard, ou da protoboard. Normalmente se coloca dessa forma. E aí ela fica bem no meio, percebe? Vou colocar assim. Então, para poder inserir esses componentes na placa, é preciso que o componente seja da tecnologia THT, que é Through Hole Technology, que são componentes com pinos para inserção. Isso pode parecer óbvio, mas eu falo isso porque existem também os componentes de tecnologia SMT, Surface Mounted Technology, mas que são feitos para soldar, tanto em placa de circuito impresso, como em placas específicas para soldagem, e não para placas de prototipagem. Então eu fui lá e montei o circuito. Se tudo der certo, posso ir para a próxima etapa e projetar uma placa de circuito impresso. Mas nem sempre vai dar certo. E é aí que é preciso checar se não é a protoboard que está estragando tudo. Apesar de ótimas para a prototipagem de circuitos, as protoboards têm algumas características que podem restringir o seu uso para certas finalidades. A primeira característica indesejada nas protoboards é a resistência intrínseca das trilhas, além de capacitâncias e indutâncias parasitas. Juntando tudo isso com as não idealidades dos componentes, vai surgir uma limitação da frequência máxima de operação de circuitos montados nelas, a no máximo alguns megahertz. Se você não entendeu, você vai entender mais para frente, quando for trabalhar com circuitos em alta frequência. Uma solução para isso é trabalhar com placas de circuito impresso e componentes do tipo SMD. Além disso, as protoboards não servem para qualquer circuito não. Se você quer trabalhar com altas correntes, é melhor usar outra coisa, porque as trilhas aguentam apenas alguns amperes. Essas mais simplesinhas queimam com 1 a 3 amperes. Outra questão é que, às vezes, o temido fantasma do mau contato pode dar uma assombrada. Esse problema ocorre principalmente em protoboards mais usadas, quando o pino até entra em contato com a base do furo, mas essa base não está em contato com o trilho. Por fim, as protoboards, mesmo com centenas de furos, podem ser pequenas para projetos mais complexos. Nesses casos, os circuitos são testados apenas em simuladores, para então serem direto montados em placas de circuito impresso, pulando a etapa de prototipagem em uma protoboard. Mas o projeto tem que ser bem grande. E aí, deu para ter uma noção do que são as protoboards? Espero que tenha gostado do vídeo. E dentro dos próximos vídeos iremos ver como fazer a montagem de circuitos na protoboard, para termos uma noção de como alguns componentes podem ou não ser conectados. Até lá!